a gravação. Bem-vindas, agradeço imenso a vossa presença nesta formação. Esta é a nossa primeira edição online, dado que os cursos têm sido feitos presenciais, mas dada a realidade em que nós estamos a viver, não é? E esta pandemia mudou muitas coisas, inclusive as formações. Eu resolvi apostar também em criar o curso online. É fácil, quer nós queiramos, quer não, é fácil podermos ter formações no conforto das nossas casas, não é? E podermos rever e voltar atrás e voltar a ver e por aí fora. E é uma grande vantagem, sem dúvida. Eu vou-me apresentar também para perceberem um pouco o meu historial. O meu nome é Manuela Lavouras, tenho 48 anos, já tenho 48, que fiz a semana passada. Eu trabalho na área da estética, tenho formação na área da estética há 23 anos. Tenho um curso Master de Laser há cerca de 20 anos, sensivelmente. Tive uma grande escola nessa área porque trabalhei num dos primeiros franchisings que houve de depilação a laser, os centros de Epil Specialist. E eu fazia parte da equipa técnica que dava apoio a todos os novos centros que iam abrindo pelo país. Ou seja, não estava propriamente a trabalhar dentro de um gabinete a fazer laser, mas ajudava e dava formação também a outras técnicas que iam abrindo os seus centros e iam pessoas que começavam a trabalhar naquela altura com o laser, dado que o laser naquela altura era uma novidade, não é? Há 20 anos atrás, digamos que o laser era o melhor que nós podíamos ter na estética para faturar. Para terem uma ideia, umas pernas completas custava a sessão 500 euros. Só para terem noção. Ou seja, foi o boom da depilação a laser. E posso-vos dizer que as agendas enchiam, porque quem é que gosta de ter pelos, não é? Principalmente as senhoras que passaram vidas inteiras a fazer depilação a cera. Quem é que gostava de ter pelos? Toda a gente queria aderir à depilação a laser. O que acontece é que ao longo dos anos, não é? As máquinas e os fabricantes foram sendo cada vez mais e foram surgindo, e a competitividade dos equipamentos e a facilidade com que as pessoas puderam começar a adquirir equipamentos de laser fez com que os preços dos lasers baixassem. E, por sua vez, as sessões, pois isto é uma bola de neve, não é? As sessões de depilação a laser foram sendo cada vez mais económicas para o público final, não é? E por isso é que hoje temos sessões a 20 euros e coisas do género, zonas a 20 euros e por aí fora. Pronto. Esta é um bocadinho a minha história profissional. Eu sou formadora certificada pelo IFP, daí poder-vos também estar a dar esta formação e poder-vos depois passar o certificado final. Questionam a situação da DGERT. O que é o certificado de GERT? O certificado de GERT normalmente tem a ver com uma entidade, uma escola que tem um espaço físico e que tem que corresponder com determinadas regras para poder ter essa certificação de GERT. Tipo normas de higiene e segurança nas salas de aula, por exemplo, todas as grandes escolas que nós conhecemos de estética em Portugal têm que ter certificação de GERT, porque têm que reunir N condições físicas para poder dar esse carimbo a quem dá a formação, a quem recebe a formação. Pronto. E esta é um bocadinho o meu historial. Tenho vivido no mundo da estética, sem dúvida. Ultimamente apostei também na formação na área das terapias, que é uma área que eu também comecei a ter alguma curiosidade e achei que se identificava imenso comigo em determinadas situações de trabalho, porque nós vamos evoluindo e ao longo dos anos vamos percebendo também a necessidade do nosso cliente. O cliente, quando chega ao gabinete, Tânia, que tu estás agora a começar um bocadinho nessa parte, às vezes quer não só fazer uma depilação ou não só fazer umas unhas, mas quer falar contigo. É como se tu fosses a psicóloga dele.
E é essa parte que muitas vezes nos falta quando no início, porque não temos capacidade para estar a servir de psicóloga para o nosso cliente, não é? E então a parte das terapias, acho que eu fiz o curso de hipnose clínica, fiz o curso de Reiki também, e o curso de TFT, já me estava a esquecer, TFT, que é uma técnica também muito, muito interessante, vai anular certas traumas e situações do campo do pensamento. E depois também um bocado dentro deste conteúdo de pandemia, acho que fazia todo o sentido. E porque eu adoro aprender, porque eu adoro ensinar, e acho que faz todo o sentido e é um bocadinho este o meu propósito. Um bocadinho não, um bocadinho muito. Ok, a Tânia, a Tânia não tem som, mas eu vou apresentar a Tânia. A Tânia é da Raiol, não, está a viver em Raiolos, certo? Eu não te ouço, Tânia. Ativa o teu som acho que estás no telemóvel, no computador. Cá, do lado esquerdo tens um microfonezinho, mesmo ao cantinho. Olha, então aumenta o som do teu, só se é o teu áudio que não está a funcionar, pode ser. Pode ser o teu áudio que não esteja ligado. Não. Não tem mal. Se ouvir, já é bom. Já estão a ouvir? Já! Tânia, apresenta-te. Vou dar um teste. Teste pulso. Então, eu sou a Tânia, tenho 35 anos, estou muito recente na área da estética. Eu já tinha uma formação de nails, que fazia como hobby e já atendia pessoas em casa. Como mudei de casa, de ambiente, de terra, por assim dizer, de cidade, acabei por não continuar no trabalho onde eu estava, que era na área administrativa, e então houve a necessidade de iniciar algo novo, porque onde eu moro há muito poucas oportunidades. Claro. E surgiu a oportunidade de abrir um espaço. Comecei aqui com uma mesa a fazer nails, e agora já tenho um espaço onde já consegue comportar a área um bom espaço. Já tenho outra técnica a trabalhar comigo também, com noutras coisas, e agora gostaria de me envolver um bocadinho mais. Claro. E aos poucos vais aprendendo e vais construindo a tua profissão. A tua nova profissão. A Tânia está em Arraiolos. Ela chegou até mim, acho que foi através das redes sociais, mas por curioso está em Arraiolos, que está mesmo pertinho da zona onde eu estou. Foi muito giro. Eu já tive a oportunidade de a visitar. A Olivia, eu já conheço também, tenho trabalhado com ela em algumas coisas, e ela também quis fazer esta formação. Olivia, apresenta-te, meu amor. Então, eu sou a Olivia, tenho 56 anos, também estou na área da estética a caminho de 22 anos, sou esteticista / terapeuta. Ao fim de uns anos de trabalhar, lá está, como diz a Manela, tive a necessidade de criar mais consciência, portanto, com a parte do cliente, porque as pessoas têm muita necessidade de serem ouvidas e de ter um ombro amigo. Pronto. E então foi um bom complemento na parte da estética. Ao longo destes anos tenho feito também vários cursos. É os chamados upgrades, não é? Vamos fazendo upgrades na nossa profissão. Na parte da estética fiz bastantes. Como despertou muita curiosidade em termos das terapias, também fiz imensos cursos.
que tem sido uma mais-valia na área do conhecimento de nós próprias, e de forma que agora surgiu esta oportunidade também de fazer este do Master de depilação laser, e é mais uma ferramenta para juntar às outras. As minhas gatas acho que andam a derrubar a casa, mas pronto. Posso dizer uma coisa? Sim. Acho muito interessante que não só a Manuela, mas também agora a Olivia, que ouvi, que sentem essa necessidade das terapias, de aprender. E o mais engraçado é que eu, quando a contactei, reparei que fazia reiki e aquelas coisas todas. Eu também sou muito ligada para estas coisas. Há um tempo atrás estive a aprender até tarot, que tem tudo a ver com as energias. Ia passar agora, de facto, mais tarde, estava a pensar nisso no reiki, e agora a Olivia estava a falar. A Olivia também faz formação. Também faz formação. Faz. E faz de quê? Reiki. E mais coisas. Terapias várias. Do tarot dos anjos, da multidimensional. Também. Pronto, olha, está a ver. É muito interessante que o universo as pessoas, é assim. Parece que agora vai-se complementando, não é? É assim, muito interessante. O universo é assim mesmo. Olha, nada é por acaso. Nada por acaso, é verdade. Nada. Cada vez mais. Bem, vamos lá então começar aqui a nossa formação. Eu vou fazer a partilha da minha tela, está bem? Porque vou passando os slides e vamos falando ao mesmo tempo, ok? Ok. Vou só aqui fazer uma breve corrida nos módulos gerais do curso, está bem? Se eu quiser andar, está parado, meu Canva. Ok. Ok. Bem-vindos mais uma vez. Esta é a minha apresentação. Eu vou aqui puxar esta figurinha cá para cima. Okay. Esta é a minha certificação. Já falei um bocadinho, vou passar esta parte à frente. Os nossos objetivos aqui, na realidade, no que diz respeito à depilação a laser, e queria tomar aqui uma nota. Eu vou depois, mais tarde, disponibilizar 2 cursos. Este é o curso top, da parte do laser. Depois há um curso mais básico, que tem a ver só mais com a prática em si da depilação a laser, que já está incluído dentro do Master, ok? E depois vou ter também um curso da gestão do trabalho da técnica de laser, ok? E são situações à parte que depois, mais para a frente, posso-vos falar. E no final, depois vou ter aí umas surpresas. Os objetivos gerais é, na realidade, conseguir compreender todos os conteúdos que eu vou aqui apresentar. Em segundo ponto, vocês poderem transmitir e dar ao cliente todo o método que aprenderam aqui e ter o à vontade suficiente para dar segurança ao cliente e poderem fazer, por fim, executar uma boa prática no que diz respeito à depilação a laser. Isto porque técnicas de depilação existem muitas, eu já tinha dito isto à Tânia. Há muitas empresas que alugam equipamentos e dizem, nós damos formação, mas a formação que dão é uma formação de um dia, que ensinam a trabalhar com a máquina, ponto. Isso é quase como se fosse a tal formação, o curso básico, em que se aprende facilmente, porque trabalhar com um laser é fácil, até a minha filha de 14 anos sabe trabalhar com a máquina. Agora, o importante mesmo neste trabalho é saber onde é que estamos a trabalhar, o tipo de situações que podem ocorrer, as reações, e por isso temos que conhecer a fundo aquilo que está por trás da depilação a laser, conhecermos a pele, conhecer o pelo, conhecer tudo mais, está bem? São os 5 módulos. Este primeiro módulo, vamos começar aqui, a Olivia já conhece esta parte, porque ela tem o curso de estética, mas vai relembrar esta parte. Exatamente.
que têm a ver com a anatomia, as camadas da pele, os estudos da unidade pilosebácea, que tem a ver com o nosso pelinho, os tipos de pelo e por aí fora. O segundo módulo tem a ver com a classificação dos fototipos, as disfunções que pode haver nas questões dos pelos. Isto tem a ver com problemas ou doenças, algumas não podemos chamar doenças, são mesmo disfunções no que diz respeito aos pelos, os conceitos de depilação e epilação. No terceiro módulo, aí vamos começar, sem dúvida, a falar exatamente do que é todos os equipamentos que existem para depilação e epilação permanente. E por aí fora, continuamos. Primeiro a luz pulsada, a eletrólise, o laser, como é que cada um funciona. Ok? Quarto módulo, a segurança, as classes de risco dos equipamentos, a seleção do paciente, o paciente ideal, as indicações, as contraindicações, os termos de responsabilidade da depilação a laser, é extremamente importante. Depois as orientações gerais, este quarto módulo, as orientações gerais de um tratamento, pré, pós, durante, depois situações que podem surgir no momento da depilação. E depois, aqui por fim, orientações gerais do tratamento. E esta parte avançou, desculpem, repeti aqui um slide sem querer. Ok? E agora, vamos começar então o nosso módulo 1. O módulo 5, na realidade, é a revisão de tudo o que demos e fazer o protocolo todo direitinho do tratamento de laser. Ok, vamos lá. Vamos falar da anatomia e fisiologia do sistema tegumentar. O que é isto? É exatamente aqui a parte da nossa pele onde está todos os nossos anexos, todas as nossas células e por aí fora. E aqui temos um retalho da nossa pele que apresenta as 3 camadas da pele mais importantes e depois onde também é especificado. Vocês conseguem ver esta bolinha? Uhum. Ok. Onde aqui temos a glândula sudorípara, que é aquela que emite o suor, que faz excretar o suor, o músculo eretor do pelo, aqui está a raiz do nosso pelo, ok? E cá estão os poros, ok? Glândula sebácea, que é aquilo que às vezes também provoca alguns problemas, depois a gente já vai ver mais para a frente. E cá está os nossos vasozinhos sanguíneos pequeninos. O sistema tegumentar é formado pela pele, pelos nossos anexos, tudo aquilo que tivemos a ver na imagem anterior. Este atua para evitar que nós possamos perder a água da nossa pele, protege-nos, não é? Contra tudo o que é do exterior, a radiação UV, o frio, o calor, por aí fora. Proporciona também a percepção sensorial, é na pele que nós sentimos tudo, ok? E além de ter a regulação de termorregulação, ou seja, estava eu a falar do calor e do frio, ok? E a secreção da substância como o suor e o sebo. Estas são as 3 camadas da pele importantes que temos que ter noção que existem. Principalmente a derme, que é onde se encontra o nosso pelo, ok? Por ordem de cima para baixo, epiderme, derme intermédia e hipoderme, a que está mesmo em baixo. A nossa pele é o nosso maior órgão, ok? E não há volta a dar, temos que a tratar muito bem e muitas vezes nós esquecemos dela, não é verdade? Nem creminho, nem coisíssima nenhuma, nem esfoliação, nem coisa alguma.
Eu, ao longo da formação, em certos momentos, quando falo em determinados aspectos, depois vou ligando sempre à prática da depilação, ok? Sempre que eu às vezes surgir alguns temas, posso ligar no momento ligar o tema à prática da depilação a laser. A epiderme é formada pelo tecido epitelial e a derme e é formada pelo tecido conjuntivo. Existe ainda a hipoderme, que eu costumo dizer que é a almofadinha, não é? Que está lá embaixo. A terceira camada da pele, que está localizada logo após a derme. É a última que está e é que nos separa dos nossos órgãos e por aí fora. Cá está aqui de uma forma mais visível. É aqui nesta zona que se encontram todos os nossos pelinhos. E esta é a epiderme. Aqui é onde estão todas as nossas células que germinam e depois, por sua vez, vão morrendo até que saem nesta camada mais exterior. Agora, aqui tem uma descrição mais detalhada. Dentro da epiderme, nós temos 5 camadas. Ou seja, na camada cá em cima, ela divide-se por 5 fases. Começando de baixo para o exterior, temos a camada basal, é aí que se encontram as nossas células-tronco, aquelas que vão germinar novas células, não é? É a camada principal de renovação germinativa. E é nessa fase, nessa camada que encontramos ainda os nossos melanócitos, que são as células que produzem a nossa cor, o pigmento que vai dar cor à nossa pele e aos pelos, por sua vez. Camada espinhosa, que é uma camada que está a seguir, que vai fazer a união dessas células, ou seja, é uma camada espinhosa que vai unir as células umas às outras. Devido à presença das estruturas, observa-se um aspecto espinhoso. Isto visto a microscópio conseguia-se perceber melhor. Camada granulosa tem apenas 3 a 5 fileiras de células achatadas e possui grânulos, queratoiliana. A camada lúcida, uma camada evidente e espessa e formada de células achatadas translúcidas. Estas células já não têm núcleo, ok? Só têm o citoplasma rico em queratina. Ou seja, já são células que já estão a ficar mortas. E a camada córnea, que é a última de todas, é aquela em que nós tocamos à superfície, forma as células mortas, anucleadas, achatadas, ricas em queratina. Quando a nossa pele está muito, muito seca e a escamar, tem excesso dessas células mortas. Por isso é que é fundamental nós recomendarmos muitas vezes à cliente que faça esfoliação, por exemplo, e hidrate bem a pele para remover o máximo de células mortas à superfície, para que a pele possa estar mais absorvível, ou seja, é como se fosse uma esponja. Se eu tiver menos células mortas, ela vai-me absorver muito melhor todos os princípios ativos que eu possa dar à minha pele. E isto é importante na depilação a laser quando temos pessoas que têm pelos muito grossos, ok? Que têm uma pele extremamente seca do corpo, seja pernas, nota-se mais nas pernas. Muitas vezes fazem os chamados pelinhos encravados. É muito importante que nós possamos aconselhar a cliente a fazer a tal esfoliação semanal, ok? Para que a pele fique o mais uniforme possível, o mais hidratadinha possível, para que o pelo possa sair naturalmente quando está em fase de expulsão e que não encrave dentro da pele, ok? E é nessa camada que tudo acontece, na realidade. Pronto, cá está a nossa epiderme, onde tem todas as camadinhas que falei há pouco. Como veem daqui, desta parte para cima, elas já não têm núcleo. E é aqui que elas já estão realmente mortas. Okay. A derme é onde está tudo, é onde tudo acontece.
A derme, como dito anteriormente, é formada pelo tecido conjuntivo e que está entre a epiderme e a hipoderme. Ela está conectada à epiderme por meio de projeções que partem da derme para a epiderme, denominadas papilas dérmicas, e da epiderme para a derme, chamadas cristas epidérmicas. Podemos dividir a derme em duas camadas, a derme papilar e a derme reticular. Okay? E constitui a parte mais espessa da derme, é formada pelo tecido conjuntivo denso, não modelado. É na derme que nós encontramos os vasos, os nossos capilares sanguíneos, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos. Tânia, relembro-te, tens noção do que é a drenagem linfática, não é? Que é uma massagem que vai ajudar a ativar a tua linfa, e a linfa está exatamente à superfície da pele. Por isso, se algum dia fores fazer uma drenagem linfática e derem-te uma massagem a amassar, isso não é uma drenagem linfática. Por acaso fazia. Fazias? Por acaso já fiz muitas. Ok, pronto. Porque assim, há senhoras que... já me aconteceu em gabinete. Fizeram-me drenagem linfática, eu levava ali com cada esfrega, e eu assim... Esfrega? A drenagem linfática é à superfície, é tão suave, quase como um toque. E porquê? Exatamente porque é na camada da derme que se encontram os nossos vasos linfáticos. Os nervos, as terminações nervosas, sensoriais, os folículos pilosos e as glândulas, tanto a sebácea como a sudorípara. Cá estão os nossos anexos, os pelos, que são estruturas ricas em queratina e que se formam no folículo piloso, que é aquela sementinha que está lá embaixo, uma invaginação da epiderme. Chama-se assim porque o formato da raiz do pelo é exatamente assim. Estão presentes em praticamente todo o corpo, apenas não são encontrados nos lábios, na glande, nos pequenos lábios, na parte dos grandes lábios e na palma das mãos e dos pés. Só aí é que nós não temos pelos. De resto, quase que invisíveis, eles existem em todas as partes do corpo. Só que há uns que eu não chamo pelos, é pelugem, porque é uma coisa muito soft, quase que só assim de perfil é que os conseguimos ver, ok? E falando aqui já numa parte da depilação, quando se fala aqui dos pequenos lábios e dos grandes lábios, as senhoras quando querem fazer a depilação total, por exemplo, a laser, eu normalmente faço a depilação total, mas na parte interna, que por vezes há senhoras que têm pelos, eu não aconselho fazer, por uma questão de segurança, ok? Nossa, como profissional. Não é porque me causa algum transtorno, porque já vi muita coisa. mas exatamente para precaver-nos de situações que possam não estar bem já com a pessoa. Eu vou, por exemplo, pessoas que tenham herpes, herpes vaginais, coisas de género, se nós estamos a passar um laser com uma luz quente a ativar, vamos ativar aquela bactéria e podemos depois causar outras coisas. E a cliente vai se lembrar que fez o laser, não é? Não sabia, ou ela até podia nem saber que tinha essa bactéria, mas pode acontecer. Inclusive, os lábios. Sim. Desculpa. No caso da psoríase, pode-se fazer laser sobre onde tem essa impingem da psoríase. Da psoríase? É assim, tudo o que esteja ativo, inflamado, não se faz, ok? Não se faz, ok. Seja feridas, seja eczemas, seja o que for. Se estiver numa fase ativa, não se faz. O mesmo acontece nos lábios, na boca. A pessoa tem, por exemplo, tendência a ter herpes. Mas quando nós fazemos a ficha da anamnese, é uma das coisas que questionamos, principalmente se a pessoa quer fazer o buço. Se a pessoa tem habitualmente herpes. Pronto. Se a pessoa tem habitualmente herpes, o que é que nós vamos recomendar? Que uns dias antes ponha uma pomadinha, ou Zovirax, que usa possivelmente habitualmente, não é? Para tratar o herpes. Pedimos para que ela ponha essa pomadinha uns dias antes
Para quê? Para evitar que o herpes possa desplotar, mesmo que não tenha nada. Ok. Ok? Se a pele está tranquila, faz o laser tranquilamente. Agora, posso-vos dar um exemplo e uma experiência que eu tive há uns bons anos atrás. Agora, se a pessoa tiver o herpes lá demarcado, assim bem inchado, todo rebentado, esqueçam, não fazem o buço. Ou mais que aconteça, podem só fazer de um lado, mas ali não tocam, ok? Ok. Dar o exemplo que eu queria dar. Aconteceu-me, ainda inexperiente, de fazer um buço a uma senhora que habitualmente tinha herpes. Naquele momento a senhora não tinha nada, atenção, e eu trabalhava precisamente nos centros de depilação definitiva, onde tirei a minha formação, eu trabalhava e fazia de vez em quando alguns atendimentos pontuais. E nós trabalhávamos com um laser de alta potência, que é um neodymium, depois mais para a frente já vamos falar. O neodymium é muito agressivo no que diz respeito ao calor, ok? E o arrefecimento que nós fazemos à pele é com o equipamento extra, não é o manípulo que arrefece, como no laser diodo, por exemplo. E o que é que acontece? A senhora, uma semana depois, aparece lá com um herpes deste tamanho. E o que é que ela disse? Foi o laser. E eu fiquei, what? O que é que aconteceu aqui? Não é? Porque a pele saiu lindamente, nem vermelha estava tudo tranquilo, mas o que é que aconteceu? Aquela pessoa tinha predisposição para ter herpes e como não houve aquela precaução de colocar um medicamento uns dias antes, ora, eu ativei com aquele laser a bactériazinha do herpes, que está lá sempre, mas ativei-a e fez desplotar o aparecimento do herpes em grande proporção. Pronto, isto são pequenas dicas que eu vos vou dando e que vão, tomem nota porque são extremamente importantes no dia a dia. Sim. Queria só perguntar uma coisa, referente à psoríase, a Manuela disse que tudo o que está inflamado ou ativo, qual é ativo? Pronto, se tiver uma ferida está ativo, consigo Claro. perceber isso. Mas tirando ter já a ferida em último estado, como é que se sabe se a psoríase na pessoa está ativa ou não está ativa? A própria Se a pessoa... pele estiver vermelha, não é? A própria pessoa também te diz, isto agora está tranquilo, a pele tem estado bem, não tenho tido reação nenhuma, e quando a psoríase está ativa, a pele está extremamente vermelha e a pessoa anda com comichão e por aí fora. Okay? É que geralmente, pela experiência que eu tenho, a psoríase é um bocado aquela pele que depois fica assim a escamar. Nessa altura é possível fazer laser, não é? Se a pele estiver tranquila, se a pessoa não tiver aquela sensação de muita comichão, irritação e por aí fora, ok? Porque a psoríase tem picos. Há alturas em que a pessoa anda com aquilo muito ativo e anda até a ser medicada e a colocar cremes e mais por aí fora. Eu lembro-me que tinha uma colega que tinha esses picos. Depois tem outras em que elas andam bem, não se passa nada. Ou seja, está lá, mas está tranquilo, não se passa nada. Isso não vai ativar, não vai piorar? O que recomendamos aí é não utilizar intensidades demasiado altas nesse tipo de... naqueles pedaços de pele que estão onde está a psoríase, está bem? É as nossas precauções. Ok. Tá? Ora, vamos lá. Continuando ainda na nossa derme, também estão... nos anexos, peço desculpa. Os pelos, as unhas também fazem parte dos nossos anexos da pele, não é? Que esta parte tu já conheces também, Tânia. As glândulas, a glândula sudorípara e a sebácea, normalmente estão sempre juntinhas aos nossos pelos, principalmente a glândula sudorípara, porque ela também ajuda a lubrificar o nosso pelo. E as duas são responsáveis por secretar o suor por um lado e a gordura por outro, está bem? Uma ajuda também a fazer o resfriamento corporal, que tem a ver com o suor. Ok? Peço desculpa, deve muito depressa. Cá está o nosso pelo. O pelo origina-se onde? Nos folículos pilosos. E estes estão colocados onde? Na derme, na camada logo abaixo da primeira.
Os folículos pilosos estão presentes em todas as partes da pele, excepto, como já dissemos, nos lábios, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Os pelos e cabelos novos são formados por um bulbo piloso, ok? Aquela bolinha que está lá embaixo, que se encontra na base do folículo piloso. As células vivas do bulbo vão se multiplicando e vão se estendendo para cima, formando o pelinho. Essas células tornam-se rapidamente desidratadas, por isso é que o nosso pelo é queratina, eu agarro o cabelo, mas é o cabelo também, e vão morrendo e ficando compactas, por isso é que formam o pelo, ok? Uma massa densa e dura e forma o eixo piloso. Composto por quê? Proteínas mortas, ele está coberto por um revestimento delicado, uma cutícula, que são as camas, já de certeza que já ouviram falar das camas do pelo, e que se assemelham a lâminas, ok? E mais para a frente já vou falar o que é a lâmina. Um pelo virgem normalmente termina em bico, certo? Ou seja, ele quando cresce fica assim fininho. Deixa-me ver aqui para a frente que eu acho que tenho aqui mais um boneco. Não, a gente já lá vai, pronto. Os pelos e os cabelos devem a sua cor a um pigmento, que é denominado a melanina, e que também é responsável pela cor da pele. As cores dos pelos e cabelos humanos originam-se de dois tipos de melanina. Eumelanina, presente nos pelos e nos cabelos pretos ou castanhos, e a feomelanina nos cabelos castanhos, avermelhados ou ruivos. Okay? Um tem mais uma substância do que outra. A eumelanina diluída confere aos pelos os cabelos de cor loira. Eu não sei se vocês... Já vos aconteceu, no meu cabelo acontece imenso, quando faço madeixas, e quando a madeixa começa a abrir, o tom do meu cabelo, ou da madeixa, abre sempre para o tom laranja, ok? E isto acontece exatamente pela permanência da eumelanina diluída neste tipo de cabelo. Os ciclos dos pelos. Ora bem, esta parte é extremamente importante, porque nós vamos explicar isto muitas vezes às nossas clientes. E isto acontece exatamente quando elas nos questionam: então quando é que voltamos a fazer laser? Então e daqui a quanto tempo? Então e quando é que se deve? Então eu não posso fazer já para a semana. Esta parte é importante perceber para poderem explicar à cliente o que é que se tem que fazer e quanto tempo é que se tem que o fazer. Eu digo isto porque um conselho vivo que eu dou. No atendimento ao cliente, tentem sempre ser, na vossa vida, o mais transparentes possíveis com o vosso cliente. Quando eu digo transparentes, é explicar tudo ao detalhe. O que é que isto faz? Faz com que o cliente se sinta seguro e, por sua vez, tenha cada vez mais confiança no trabalho que vocês estão a executar. Porque se eu lhe disser tudo, tintim por tintim, o que vai acontecer ao longo do processo da depilação, ele nunca vai ter dúvidas e por fim, ele já sabe do que é que vai, já está à espera do que é que vai acontecer. Ok? E então nunca há aquela sensação: mas você não me disse isto, mas você não me disse que iam demorar estas sessões, ok? Isto acontece muitas vezes quando nós não explicamos exatamente como é que as coisas ocorrem, tá bom? E é o meu conselho vivo: digam tudo. No primeiro dia que o cliente entra pelo gabinete e queira fazer laser, sentem-se com ele e expliquem tudo detalhadamente. Eu não me sento com ele porque eu já é quase na prática, enquanto o cliente está a despir, eu já vou contando tudo, já faz parte do meu do meu andamento, ok? Pronto, o ciclo do pelo. Os nossos pelos têm um ciclo de vida, ok? Esta fase... Espera aí. O ciclo corresponde a uma fase de crescimento que dura um longo período, de seguida uma curta fase de transição e depois uma fase de repouso. E depois uma fase de expulsão, por fim, ok?
Na fase de repouso, os pelos e os cabelos caem e os novos começam a crescer um folículo novo. Ou seja, quando o pelo sai, o outro, depois já à frente tem o bonequinho que já vão perceber. O outro começa a crescer e assim sucessivamente, ok? Isto pode variar de zonas para zonas do corpo, que é diferente o timing. As sobrancelhas e as pestanas têm uma fase de crescimento de 1 a 6 meses. Os cabelos têm uma fase de crescimento de 2 a 6 anos. E geralmente cerca de 50 a 100 fios de cabelo chegam todos os dias ao final da fase de repouso, caindo. Isto é o que cai habitualmente na nossa vida. São muitos. E nós nem damos por ela. Okay? Cá está as fases. Estas são as 3 fases principais, e aqui nesta reinicia o novo ciclo. A fase anasna é nesta fase que tudo acontece. Esta fase é a fase em que o nosso pelo está mesmo vivo. Ela está a ser alimentada ainda aqui pelo nosso sangue. O pelo está agarradíssimo à nossa pele, ok? Esta é a fase de repouso, ok? Ou seja, ele está-se a começar a soltar aqui do bulbo piloso, da raiz, e por fim a fase telógena, que é a fase de expulsão do pelo. E nesta fase começa o reinício do nosso ciclo, já está aqui a sair um pelinho novo, a crescer lá dentro da pele, e enquanto outro cai. Oh, Manuela, deixa-me perguntar uma coisa, se calhar sou um bocado leiga nestas coisas, Não, mas o pelo começa-se a soltar porque sai o outro ou pode crescer enquanto o outro ainda está a sair? Normalmente o que acontece, ele cai naturalmente, porque é o timing, terminando aquele timing de vida, ele começa a sair e vai caindo. Por sua vez, o normal, não é? Se não aconteceu nenhum processo que pode ter a ver com doenças, medicamentos, etc., e idade, o fator idade é extremamente importante, porque eu, quanto mais velha vou ficando, as minhas células já não se renovam com a mesma velocidade do que um jovem com 18 anos. Logo, os meus pelos, a renovação das células dos meus pelos, isto quem diz pelos, diz pele, diz tudo, não se renova com a mesma rapidez, logo o processo vai ser mais lento também, ok? Ou seja, a renovação do pelo pode começar a ser por isso é que há pessoas que ficam cada vez com menos pelos conforme vão ficando mais. Não sei se nunca te aconteceu ouvir as pessoas dizerem assim: ai, eu já fiz tanta depilação a cera que agora já quase não tenho pelos. Não é pelo facto da depilação a cera. A depilação a cera não vai enfraquecer coisa nenhuma, ok? O que acontece é que a pessoa vai ficando cada vez mais velha. Ok, os pelos são tirados todos os meses, certo? Tudo bem. Mas o pelo vai perdendo a força e a capacidade de renovação porque as células delas e o metabolismo dessa senhora vai sendo cada vez mais lento. Isto no laser, o sucesso da depilação a laser vai ficar, vai ser cada vez melhor conforme a pessoa for mais velha. Percebes? Por exemplo, um jovem com 18 anos, se calhar eu vou demorar a atingir a fase de não ter pelos, demorar mais do que uma senhora com 40. Entendes? Porquê? Porque o metabolismo da senhora de 40 já está mais slow, as células já não se renovam com tanta velocidade, e então eu vou conseguir eliminar mais rapidamente os pelos dela, porque eles já não vão nascer com tanta velocidade do que com um jovem de 18 anos. Okay? Por isso o fator idade na depilação a laser é uma vantagem. Quanto mais velha a pessoa for, mais rapidamente eu lhe vou conseguir tirar os pelos. Também. Okay? Não quer dizer que não funcione num jovem com 18 anos, ok? Funciona. E já vamos falar das idades relativamente... que esse é um fator bicudo que toda a gente questiona. Ai, a minha filha tem 16 anos, já me disseram que não pode fazer laser só quando fizer 18. Não, é mentira. Ela pode fazer laser. O porquê é... eu tenho uma miúda com 14 e ela já fez laser. E vejo resultados nela ótimos. Ok? Aqui a situação é exatamente esta.
é que o metabolismo daquela criança ainda não está estável, ok? Ainda não atingiu a maturidade, o corpo, o metabolismo ainda não está equilibrado, e então as hormonas andam todas aos saltos e a produção de células, aquilo é uma velocidade estonteante. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu, se fizer o laser a um jovem com 14 anos, posso demorar muito mais tempo a atingir o resultado que eu quero do que numa pessoa com 40, ok? E é esse o fator. Agora, que faz mal? Não, zero, não faz mal nenhum. Tanto faz mal a um jovem com 10 anos como faz mal a uma senhora com 30, não tem nada a ver. A pele é igual, a ação é igual, não faz absolutamente mal nenhum. Eu dou-vos um exemplo. Eu tinha uma mãe que fazia laser comigo e andava a evitar fazer laser à filha, ela, principalmente das axilas, que ela sofria imenso porque ela suava muito, suava imenso e manchava as t-shirts todas e por aí fora. E até fazer cera, era aquela miúda que nós punhamos uma placa de cera, quando retirávamos ela estava a escorrer água, era uma coisa horrível, até para fazer depilação a cera era difícil. E eu farto de dizer à Helena, faça laser à menina, não tem mal nenhum, ela não corre risco. Ai, não sei, tenho que falar com a pediatra, e ela devia ter à volta dos, precisamente, 13, 14 anos. Vou falar com a pediatra quando for lá. E houve um dia que ela se lembrou, foi à pediatra, e a pediatra, eu estou a dar estes exemplos práticos porque são extremamente valiosos para vocês no dia-a-dia. E a pediatra disse, não, faça à vontade, não há problema nenhum, pode-lhe fazer... Pronto, ela como ouviu a mensagem do médico que era alguém que para ela era um seguro, não é? Ela começou a fazer o laser, bem, foi da noite para o dia, incluindo a secreção sudorípara da miúda, equilibrou bastante, porque removemos aquela quantidade de pelos enorme que ela tinha nas axilas, e a partir daí ela não fez só as axilas, como fez pernas e virilhas e por aí fora. Pronto. E isto é a base da confiança que nós temos que ir passando para a cliente e transmitindo estas, mesmo não sendo vossas, estas mensagens, porque ajuda a convencer a cliente que é seguro e que não faz mal. O único senão é que, lá está, mais uma vez, sermos transparentes com eles. É que numa criança pode demorar mais tempo a chegarmos ao resultado final do que numa pessoa mais velha. Pronto, é esta a única mensagem, exatamente porquê? Porque o metabolismo ainda não está equilibrado. É esta a mensagem que temos que passar às pessoas. Tá? Pronto, e aqui está o esquema do nosso pelinho, do ciclo. Faz a Najna. Quando eu disse que era nesta fase que tudo acontece, é nesta fase... Vou voltar aqui atrás só um bocadinho. É nesta fase que tudo acontece mesmo para o laser. Porque esta é a fase ideal para nós conseguirmos eliminar um pelo com o laser, ok? Já aconteceu, desculpa Manuel, já aconteceu de eu fazer laser, as minhas pernas, e diziam sempre, não tires a cera, tira sempre a gilete. E claro, eu não percebi muito bem qual era a diferença, mas pelo que eu percebi tem que haver pelo, não é? No laser tem que haver pelo. Claro. Olha aqui para esta faixa de pelos. Imagina que eu meto aqui uma camada de cera e o que é que acontece? Estes pelinhos estão cá fora. Eles vão ser todos arrancados, certo? Uhum. O que é que acontece lá dentro? Deixa de haver raiz, certo? Porque eu puxei o pelo pela raiz com a cera. Sim. Pronto. Ora, se deixa de haver raiz, o laser atua onde? Na raiz do pelo. Eu deixo de ter pelo para fazer laser. Entendes? Não quer dizer, claro que pode-se ter alguns nesta fase aqui, na fase do reinício do pelo. Esses poderão ser eliminados. Mas o ideal é não arrancarmos com cera, com pinças, mas cortar o pelo à superfície. Para quê? Para que eu tenha o maior número de raízes possíveis dentro da pele. Porque é aí que o laser vai atuar. E principalmente nesta fase. Nestas fases aqui, nestas duas, já não acontece nada com laser. Ok? Numa área que vamos tratar, por exemplo, umas pernas, umas axilas, por aí fora, há sempre um número de pelos que cai e outro que fica. Tu, se fizeste laser, deves ter apercebido isso, Tânia, certo?
Sim. Pronto. Então o ideal até é mesmo fazer uma esfoliação para aqueles pelos que não têm, já não estão agarrados ao núcleo, É poderem excelente. sair Mais facilmente. mais Sim. facilmente. Também ajuda, claro. Claro. Mas olha, até a própria fricção, por exemplo, eu saio do banho, limpo-me, até a própria fricção da toalha vai ajudando a ir eliminando esses pelos e nós nem nos apercebemos. Ok. O que é que acontece? Eu, quando faço o meu laser, numa área, por exemplo, nas pernas, há uma percentagem de pelos que cai e outra que não, e outra que fica lá, não é? Vamos reduzindo os pelos sucessivamente de umas sessões para as outras. Isto porquê? Porque cada um dos meus pelinhos está numa fase diferente, tal e qual como nós vimos aqui. Só que há pelos que se encontram mais em percentagem na fase anágena do que outros, ok? E isto dá-nos uma garantia que há uma grande percentagem de pelos que vai cair sempre, tá bom? Por isso é que eles não caem todos ao mesmo tempo quando nós fazemos a sessão laser. Porquê? Porque eles não estão todos na fase anágena. É só exatamente por isto. Eu explico, Tânia, eu explico isto ao meu cliente, para tu teres noção, quando faço o laser. Porque quando ele me pergunta, então quantas sessões é que eu tenho que... Porque os clientes é logo a primeira pergunta. Quantas sessões é que eu preciso de fazer para ficar sem pelos? É a primeira pergunta. Pau! Logo. Então eu tenho que fazer entender o porquê que os pelos não caem todos de uma vez. Pois. E como é que... Eu tenho que lhe explicar isto de uma forma simples, claro, sem estar com muitos rodeios, de uma forma simples, o porquê que... como é que o processo funciona. E depois também depende do número, eu chamo da densidade pilosa, ou seja, do número de folículos que cada pessoa tem, que não é igual. Okay? Pois não. Eu tenho uma densidade de pelos, tu tens outra, a Olívia tem outra, e ninguém é igual a ninguém. Ou seja, nem... desculpa, a minha gata está a abrir a porta, consegues perceber isto? Também tenho gato, sou assim mesmo. Muito inteligente. Agora abre uma porta e vai para a rua. Ou seja, perdi-me agora com a minha gata. Estava a dizer que há muita gente que tem pelos. Exatamente, cada pessoa tem a sua densidade de pelos. Não há, nem eu, nem médico algum que existe no mundo possa dizer a senhora vai com 3 sessões fica sem pelo. Isto é impossível. Não existe. Nem eu, nem ninguém. Porque nós não temos a noção do que é que está lá debaixo da pele de cada pessoa. E não temos uma pessoa que tenha muitos pelos, mesmo uma densidade de pelos tipo lobisomem, nunca vai demorar o mesmo tempo do que uma pessoa que tenha pelos medianos. Ok? Uhum. Vai demorar muito mais tempo, porque eu tenho muitos mais pelos para tirar. Ok? Há dúvidas? Siga para bingo. Ora bem, cá está a fase anágena, então. É nesta fase de crescimento, como o próprio nome diz, que se refere à fase a qual o pelo está em desenvolvimento e em construção, ou seja, está a ser alimentado com tudo e mais alguma coisa, com sangue, com tudo. Ele está conectado ao folículo piloso, uma estrutura que fica no tecido epitelial e que tem a principal função de nutrição do pelo, ou seja, é aquilo que alimenta o pelo para ele crescer. O ser humano tem cerca de 5 milhões de folículos pilosos espalhados pelo corpo todo, são muitos. Ok? E esta fase dura cerca de 2 a 5 anos, aproximadamente. Isto são estudos científicos que fazem e que dão uma média, ok? Ou seja, cerca de 85% dos pelos estão nesta fase. Isto para nós é uma garantia excelente. Porquê? Porque é nesta fase que interessa para o laser, ok? É a mais indicada para a realização dos procedimentos de depilação a laser ou luz pulsada intensa. Eu nem reparei. Ok. Deixa-me só aqui reduzir um bocadinho, interromper, que eu não sei se alguém... Acho que não. Entrou. Não. Ok. Está tudo a trabalhar. Retomando aqui, voltei ao pelo. Fase catágena.
Ou seja, é aquela que começa a ficar, vai estar em repouso. Quer dizer que o crescimento do pelo terminou, acabou, ele já não vai crescer mais, está lá, e o pelo está queratinizado e a sua atividade metabólica passa a ser menor. Aqui temos cerca de 10% dos pelos que estão nesta fase, ok? Pode ser um bom momento para a depilação a cera, por exemplo. Por exemplo. Okay? Fase telógena é a fase de expulsão, como já falámos. Tem a característica principal de desprendimento do pelo e começa a ser formado lá embaixo o outro folículo piloso. Esta fase dura, na média, 3 a 4 meses e cerca de 5% dos pelos estão nesta fase. Eu pus aqui um quadro que não se, dá para perceber bem. Isto foi uma foto que eu tirei de um livro que eu tenho, que dá para perceber que pode variar de diferente zona do corpo, pode variar o tempo, está bem? Como já tinha dito atrás. Por exemplo, nas pernas, 3 a 4 meses, a fase anasna, que é uma zona que nós fazemos muito com laser. A pubis 5 a 6 meses, os braços 3 meses e por aí fora. E chegamos ao fim do primeiro módulo. Dúvidas? Não, no meu caso fui esclarecendo. Pois. É importante, lá está. Lá está. Pois é isso. Eu, como estou mesmo a zeros, vou, pronto, dar-me mais decisão a esclarecer. Sim. Espera aí, deixa-me só aqui. Ok, já cá estamos. Pronto, esta parte é muito importante. No que diz respeito a perceber toda a dinâmica do pelo, exatamente para poder explicar estes pormenores aos nossos clientes. E eu chamo pormenores, mas são grandes pormenores porque é as primeiras dúvidas que eles nos colocam quando chegam até nós. Se nunca fizeram laser, essas são logo as primeiras dúvidas que elas nos colocam. Então, quantas sessões é que eu vou demorar para fazer? Então, mas diga-me lá mais ou menos. Então, mas eles insistem, ok? Isto vai-te acontecer imensas vezes. Eu dou sempre uma média, no caso das pernas, de 6 sessões. Tendo em conta que cada sessão é feita mensalmente, com um intervalo que pode variar entre as 3 e as 4 semanas, ok? Tu fazes hoje o laser. Daqui a 3 semanas já poderias voltar a fazer outra sessão, ok? Por exemplo, tu vais agora fazer laser no dia 27, não é? Tu podes agendar já uma nova data, daí a 3 ou 4 semanas, para os teus clientes, está bem? Depois vais ter que explicar o procedimento, o que é que eles têm que fazer ou não durante esse timing, que as clientes perguntam-nos sempre. Eu vou repetir isto várias vezes ao longo dos módulos, porque eu quero mesmo que vocês fixem estes pormenores, porque faz toda a diferença no atendimento ao cliente. Porque é isso que nos dá o nosso ganha-pão, é vocês esclarecerem-no ao máximo. O cliente explicar todo o procedimento da técnica do laser. O cliente marca-te o laser. Já tens clientes marcadas, certo, Tânia? Pronto. Deste-lhe alguma recomendação? Cortarem o pelo? Sim, não? porque eu fui assim, porque por acaso não sei de cor e fui ver à internet, porque como eu não tinha mesmo noção nenhuma, porque perguntam-me lá qual é o tempo das sessões, ela é a primeira coisa que me perguntam, eu não tinha a mesma ideia, então Claro. fui ver... Podias-me ter dado um toquinho que eu ajudava. Pronto, fui pesquisar e então vi a média, fiz um textinho com o que é que têm que fazer antes de vir, Os procedimentos. E enviei um textinho, mostrei um textinho às pessoas, enviei pelo WhatsApp, Sim. Para terem ali um resumo do básico. Boa. Sim, por exemplo, vou dar já aqui uma dica. Se forem axilas, virilhas, buços, a pessoa não precisa estar a cortar o pelo antes, porque são zonas muito pequeninas e que nós rapidamente conseguimos cortar.
e a pele não fica extremamente irritada. Agora, vamos imaginar que são umas pernas completas, com braços e por aí fora. Se tu tens que cortar o pelo no momento em que a pessoa vai fazer o laser, para já demoras para ir mais meia hora à vontade, antes de fazeres o laser. E depois, o que é que acontece? Como estás a cortar a seco, okay, a pele vai ficar extremamente irritada. E ao ficar extremamente irritada, só com o corte, imagina depois a seguir pôs-lhe o laser em cima. Okay? Ou seja, a irritação sobre um calor, que não é bom. Não acontece nada de mais, mas há pessoas mais sensíveis que outras e há pessoas que vão sentir mais do que outras. O que é que acontece? É importante recomendar sempre que a pessoa corte o pelo entre 24 a 48 horas antes da sessão do laser. Ok? Excepto no buço, porque o buço, elas têm dificuldade até em cortar o pelo no buço porque não se conseguem estar a ver a agarrar numa gilete e a cortar o buço com uma gilete, principalmente senhoras, não é? Mas eu agora vou fazer a barba em casa, não é? E isto vai ficar mais grosso, é logo o que elas perguntam, ok? Não fica mais grosso. E elas mesmo no momento em que nós estamos a fazer, elas colocam logo essa questão. Aquilo que tu tens a dizer é, não fica mais grosso, porque eu estou a cortar e a seguir vou-lhe passar o laser em cima. Ou seja, os pelos que estão aí, pelo contrário, vão ficar cada vez mais fracos e há uns quantos que vão cair. Por isso não se assuste porque não vai acontecer nada. E é esta mensagem que tu tens que passar logo à cliente, para que ela fique tranquila no caso da cara. Eu quando fiz a minha depilação laser, eu sinto as pernas muito inchadas, extremamente vermelhas. Cortaram-te o pelo lá? Não, eu cortava em casa. Às vezes elas passavam numa outra zona que ficou menos cortado, sim, passavam. Sim. Mas não, eu cortava o pelo e ficava com as pernas... E o que é que tu fizeste? Laser, luz pulsada? Tens ideia? Laser, sim, laser. Que tipo de laser? Eu acho que não era de iodo, era de... O alexandrite? Acho que sim, porque eu fiz na clínica do pelo. Do pelo, então era alexandrite. E sei que não era de iodo, sei que era outra coisa qualquer, mas deve ser alexandrite, é alexandrite. É assim, depois já vamos ver mais para a frente os tipos de laser que existem. O alexandrite e o neodymium são lasers muito agressivos à pele e não se pode fazer em qualquer pele. Não se pode fazer em peles escuras, em peles bronzeadas e em peles negras. É para esquecer porque era queimadura na certa. Em ti é possível porque tens uma pele branquinha. Tranquilo, não se passa nada. Não se passa nada, mas é um laser extremamente agressivo. E normalmente a gente é eficaz, é muito eficaz nos pelos, nas peles brancas, muito brancas. Esses são os que doem na pele, Manela. Porque eu tenho aqui clientes que, pronto, têm-se dado a instrução do laser e elas dizem, mas esse não dói, pois não. É que eu já fiz um e não deixei acabar a sessão. Sim, porque era horrível. Eu tinha de parar imensas vezes porque aquilo era horrível. Ai, meu Deus. Eu trabalhei com o neodymium, que também era assim, à semelhança do alexandrite. Ou seja, nós estamos a fazer o laser e ao mesmo tempo temos uma máquina a arrefecer a pele, que projeta ar frio no sítio que estamos a fazer o laser, para arrefecer a pele. Ao contrário dos novos lasers de iodo, que o próprio cabeçote já arrefece e é bastante agradável. Comparativamente com esses. Não digo indolor, porque isso não existe, a pessoa tem que sentir alguma coisa, não é? Mas faz super bem. Eu atualmente trabalho com um laser que já é de 4 ondas e é top, porque aquilo não dá nada. Quase nada, a pessoa está na maior e fala, eu já não quero outro. Eu aumento a intensidade e elas não sentem praticamente, aquilo gela tanto que as pessoas quase não sentem o laser. Por isso é tranquilo. Agora, esses dois lasers são muito agressivos. Eu tive clientes que vieram do alexandrite para este tipo de laser. Olha, estou-te a deixar de ouvir. Sim. Às vezes pode ser net. Estão-me a ouvir? Consigo ouvir-te, mas a tua voz foi baixando, estás no mesmo volume aí, mas aqui foi tuca, foi baixando. Até agora, mas porquê? Não mexia nada. Este computador tem vida própria.
Fala com ele e diz-lhe que é para ele estar sossegadinho e deixar fazer a aula. Estão-me a ouvir agora bem? Sim, agora sim. Eu ia dizer, eu tive clientes que passaram do laser do Alexandrite para o laser diodo. Há clientes que me dizem assim, mas dizem que o Alexandrite é mais eficaz. Ok? É muito eficaz, sem dúvida, e aliás, o Alexandrite eles fazem até de 2 em 2 meses, não fazem mensal, normalmente. Não sei se tu fazias. Eu fazia mensal. Pronto. Mas até recomendam fazer o Alexandrite de 2 em 2 meses, para terem noção. Não só porque ele é agressivo, isto é doloroso, mas surte muito efeito também. O laser diodo faz-se habitualmente mensalmente. Não quer dizer que se o cliente disser assim, olha, eu este mês não posso ir, ou vou de férias, ou qualquer coisa, tranquilo, não se passa nada. O pelo que foi tirado, caiu, já não volta. Depois retomamos ao fim de um mês ou 2. Isso vai-vos acontecer N vezes com os clientes. Eu tenho clientes na altura do verão que saltam o mês de agosto porque não estão cá, vão de férias, e com o laser diodo temos a vantagem de poder trabalhar o ano inteiro, ok? Porque é um laser que não nos preocupa a cor da pele. Mesmo que o meu cliente venha de férias e venha com um tom de pele bronzeada, não é queimada, ok? Não é vermelha do sol. Aí mandamos o cliente para trás. Isso é importante. Se a pele tiver e apresentar alguma característica de vermelhidão, de irritação, por alguma razão, vocês questionam o cliente o que é que fizeram, ok? E não fazem se suscitar dúvidas. Recomendam mesmo, olha, calma a pele, a sua pele não está bem, algo se passa, o que é que fez, o que é que não fez, foi para... Só estive sentada na esplanada ali 2 horas e fiquei toda bronzeada, fiquei toda queimada, toda vermelha, esqueçam. Ok? Apesar de ser o laser diodo ser muito vantajoso nesse sentido, mas também tem que haver precauções. Porque se eu fizer o laser em cima de uma pele que está muito vermelha, posso fazer uma queimadura. Ok? E é isso que não queremos que aconteça. Pelo menos 48 com o laser diodo, atenção, laser diodo, 48 horas antes e depois sem apanhar sol. Tá? E já é uma sorte. Porque se falarmos de Alexandrite e neodiniaco, são 15 dias. 15 dias antes e 15 dias depois não há sol para ninguém. E luz pulsada, ok? A luz pulsada não é um laser. Então só o diodo é que pode ser assim, o resto todos os outros são 15 dias antes e depois. Exatamente. O laser diodo permite-nos trabalhar mesmo em peles negras, mesmo negras, e não corremos risco nenhum. Posso-vos dizer que a semana passada fiz uma... Ela estava cheia de medo. Fiz umas brilhas a uma senhora. Ela ia fazer cera, reparem bem. Eu assim, mas já tem tão pouco pelo, uma senhora já com pai com 40 anos. Tem tão pouco pelo, porque eu estava com o laser ao lado, assim, porquê não vai fazer laser? Não, tenho medo disso. Ela logo, tenho medo disso. Pegaram na pele negra. Eles têm medo de queimadura. Pronto. Lembrem-se que as pessoas ouvem muita informação de fora, ok? E ouvem principalmente a negativa. Pois. Muitas pessoas que tiveram situações muito complicadas com lasers, ok? Queimaduras, andaram em médicos, diabo a 7. Agora, se nós fizermos o nosso protocolo todo direitinho e certinho, não acontece nada. Tá? Mas o cliente também tem que fazer parte dele, que é claro. Parte de hidratar bem a pele, pôr creminho, não apanhar sol durante aquele período de tempo, etc. Esta cliente vinha cheia de medo, ela vinha fazer cera, mas vinha com medo, quando eu lhe propus fazer o laser, ela ficou com medo. Não é? Porque, eu já ouvi, eu até gostava, mas eu tenho medo. E eu disse assim, ok, então vou-lhe fazer só uma axila. Disse-lhe eu, vou-lhe oferecer uma axila para perceber como é que funciona.
pus os parâmetros do laser numa pele negra, ok? Num Fez fotodécimo. uma a série e uma a laser. Como? Fez uma a série e outra a laser. Já te Não. conto. Fiz uma axila, os parâmetros todos para uma pele mesmo negra, pus uma intensidade baixinha, porque era a primeira sessão, também temos que perceber como é que a pele reage, ok? Lembrem-se sempre que a primeira sessão é como se fosse um teste à reação da pele para o equipamento. Nada de pôr logo intensidades extremamente altas, ok? Começar de baixo. E é assim que devemos ir fazendo, gradualmente ir aumentando a intensidade de sessão para sessão. Por isso é importante haver uma ficha para ir tomando nota também das intensidades. Apesar que nós, com a prática, depois já vamos vendo mais ou menos como é que a coisa funciona. Mas a cliente fez uma axila e a seguir disse: até correu bem. Ok, então bora lá fazer. Não, fez brilhas e fez axilas. E é assim. E ela tinha o problema de estava cá temporariamente, depois ia para a Luanda daqui a 4 meses e depois voltava. Eu assim, então vamos aproveitar estes 4 meses já, que assim tira já uns quantos pelos. E pronto. E fizemos brilhas e axilas a uma cliente assim, desta forma. E ia fazer cera. E é assim que nós vamos captando a atenção da cliente para um método agradável. Hoje em dia os lasers de iodo são extremamente agradáveis, cada vez mais, conforme a tecnologia vai melhorando, os equipamentos também se vão tornando cada vez mais eficazes e melhores, melhores no que diz respeito ao conforto do cliente, porque não é tão doloroso e tolera-se muito bem mesmo. Por isso, recomendo extremamente utilizarem lasers de iodo. Está bem? E são fáceis de manusear, ok? Porque o laser neodymium e o alexandrite são máquinas... É aqui o computador está a fazer a atualização. São equipamentos muito, muito grandes, ok? São máquinas que convém estarem sossegadas num determinado sítio. E para além de precisarem de outra para arrefecimento e por aí fora. Okay? São equipamentos complicados. Luz pulsada tem as suas vantagens, porque não dá só para fazer depilação, dá também para fazer fotorrejuvenescimento, ou seja, tratar pele em determinadas situações, mas depois a gente mais para a frente já fala delas. No próximo módulo já vou falar disso. Está bem? Dúvidas? Está tudo ok? Tá? Pronto. Eu no fim destes 2 módulos, o de hoje e o da manhã, já faço uma fichinha para irem fazendo. É tipo escolha múltipla. Eu depois envio-vos por e-mail, está bem? As aulas, eu criei um canal do ML Master Laser no YouTube e vou colocar as aulas nesse canal que só vocês poderão ver, ok? É um canal que eu vou utilizar para ir publicando coisas sobre a depilação laser, conteúdos sobre a depilação laser, até para o público em geral, mas estas aulas vão ficar só disponíveis para vocês. Ninguém mais. Olha, uma pergunta, Manela. O horário do curso, porque eu depois, entretanto, já não fui lá ver. Às 10 também, amanhã. Amanhã às 10. Pronto, mas hoje é das 10 às... É até ao meio-dia, meio-dia e meio. Eu não tinha, pronto, dada a introdução, queria perceber também o número de pessoas que está. Sabes que quanto mais pessoas estiverem, mais demorado vai ser, porque as pessoas tal e qual. Como estamos só nós, acaba por resumir as coisas de uma forma mais rápida. E a gente acaba de pôr também as dúvidas à medida que se vai falando. Opa, é tão bom. Eu gosto imenso das aulas. Nada substitui uma aula presencial, certo? Não há nada que substitua uma aula presencial, porque nós escrevemos, colocamos dúvidas e presencial mesmo, ao vivo, pronto. Mas sabes que eu tinha muita resistência, porque online não dominava bem a parte da informática,
Mas agora habituei-me, isto já lá vão 2 anos e tal, que tem que ser feitas coisas assim, não é? Olha, habituei-me e até gosto. Sim, o que acontece, aquilo que eu noto que acontece é que online as pessoas têm tendência a baldarem-se muito, porque sabem que a aula vai ficar gravada. Ou seja, acabam por não participar e não esclarecem as coisas importantes, se calhar as dúvidas que estão lá dentro e que surgem no momento que estamos a falar de determinados assuntos. E esse é o senão que eu acho que é mais complicado. Esta edição foi a primeira online, como eu disse. Hoje foi feita neste formato. Eu não sei se a próxima que eu fizer online, que possivelmente será daqui a 2, 3 meses, já não vou fazer de forma diferente. E exatamente por causa destas questões. Porque nem todas as pessoas conseguem estar nas horas que propomos, ok? E o mesmo que eu tenho alguma disponibilidade e consigo ainda ajustar aqui horários e coisas de género, mas as pessoas vêm depois de um dia de trabalho, à noite, depois já querem descansar, já não têm paciência para estar a ver uma aula online ou para estar a participar numa aula online. Ao sábado, a área da estética está a trabalhar. Eu perguntei a todas, só a Daiane é que não trabalhava à segunda-feira, folgava à segunda-feira. Todas as outras trabalham à segunda-feira. Eu dei várias sugestões, mas depois nem sempre se consegue chegar a todas, não é? Então, mas sabes, eu tenho estado a fazer também, portanto, através da Zoom, à quinta-feira. Começámos por fazer à terça, depois da terça derivado à disponibilidade das outras colegas. E o que ela chegou à conclusão é que disseram que dava jeito naquele dia e chega aquele dia e não aparecem. Mas digo-te uma coisa, a pessoa tem que ter o compromisso de chegar àquela hora e estar ali. Percebes? Eu entendo, Olivia, mas nem sempre porque acontece. Às 9 horas, imagina que vais começar um curso às 9h30. E eu falo por mim, que eu não tenho que falar por ninguém, atenção. Mas a essa hora já jantámos, já se tratou as coisas. Tudo, já se está ali só com aquela finalidade. Sim, sim. Não é? Sim, porque eu tenho 2 crianças em casa e a minha finalidade deles a tentarem a dormir não é outra que não eles. Porque é a cama do outro e vai e brincam e depois vão ao quarto um do outro, depois querem todos ficar na minha cama. Claro. E até se dormir, porque vai depender sempre. Não é fácil, não é fácil. Uma sugestão, porque é que não, em vez de ter 2 dias, 2h30, também ter podia um dia completo. Por uma manhã, bastava uma manhã, porque se calhar até conseguia fazer mas um bocadinho mais... Estás a falar durante a semana? Não, por exemplo, ao domingo. Ao domingo ninguém trabalha, não é? Pelo que eu percebi. Supostamente, sim. Supostamente. Uma manhã, se calhar, rentabilizava-se mais num dia, porque dava-se tudo direto e depois à tarde as pessoas tinham livre para fazer outras coisas. Sim. E geralmente os avós estão em casa, as pessoas, se não seja uma tia, alguém que ajude os miúdos. Sim. E assim, não sei, é uma sugestão. Rentabilizava-se mais. Sim. Também concordo. Aliás, eu pensei no sábado e no domingo, as manhãs, sábado e domingo, pronto. E dar um módulo em cada manhã. Mas é como digo, a gente é mais vale curto e intenso do que muito longo e blá 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 e acaba-se por não se fazer grande coisa. Eu adorava que se fosse tipo 1, 2 horas intensas, não é? Com muita informação e com todas juntas, mas nem sempre, lá está, a disponibilidade nunca se consegue ter de toda a gente ao mesmo tempo. O domingo eu tenho a certeza que amanhã possivelmente vamos ter mais pessoas, porque não trabalham todas ao domingo, não é? Sim, se calhar das 9 à 1 ou assim, se calhar até dava. Sim, pode ser e até junto mais qualquer coisa. Sim, mas fica a sugestão. Vamos... Eu, entretanto, também vou falando no grupo. Eu criei o grupo mesmo para vocês irem expressando as vossas opiniões. Mesmo nestas situações e para perceber se vêm, se não vêm, mas sim, podíamos ir fazendo. Amanhã começávamos tipo 9h30 e juntávamos mais gente e pronto, resumia-se a coisa. Ok?
Pronto, minhas queridas, ficamos aqui Obrigada. com mais este. Vamos ter aqui uma foto gira. Ficamos aqui com este primeiro módulo já definido, já entregue, e amanhã eu junto os dois e vou publicando depois e mando-vos o link, está bem? Para poderem ir assistir. Beijinhos, tchau! Qualquer dúvida, coloquem pelo